Ela, Mistério no Coração da África, do escritor britânico Henry Rider Haggard, com adaptação livre minha. No capítulo 9, após uma viagem perigosa e misteriosa, chegamos à Gruta de Notch, um sábio eremita que há milênios foi enfeitiçado pela beleza de Ayesha e lhe ensinou seus segredos e magias. Com Notch, Ayesha aprendeu que poderia entrar no fogo da vida à beira do vulcão e perpetuar sua beleza e juventude. Agora era a vez de Léo entrar também. Para encorajá-lo diante de seu medo, Ayesha entra novamente nas chamas. Porém, o resultado é o inverso do que ela esperava. Capítulo 10 – O caminho de volta. Atordoados, desorientados, nós andamos horas por aquelas trilhas escuras, caindo, tropeçando, porque o óleo dos lampiões tinha acabado. Não sei como é que nós conseguimos chegar à casa de Notch. Então nós nos lembramos do abismo que nós teríamos que transpor de volta e não tinha prancha para atravessar. Será que não seria melhor ficar ali e morrer? Mas o instinto de sobrevivência falou mais alto e nós decidimos arriscar. A grande pedra balançava sobre o precipício, talvez ainda mais solta do que antes. Naquela escuridão absoluta, não dava para ver o outro lado. A plataforma não deveria estar longe. Cansados, famintos, sentamos um instante na rocha, pensando se valia a pena arriscar. Dar um salto à distância no escuro poderia ser mortal. De repente, um raio de luz surgiu por entre as montanhas, como num passe de mágica. Nós nos lembramos que ele durava pouco tempo. Era agora ou nunca. Léo segurou a pedra e mandou que eu fosse primeiro. Tomei impulso, disse adeus à vida e mergulhei no precipício em direção à plataforma, tentando alcançar a saliência que parecia um trampolim construído pela natureza. Mas meus pés não chegaram até lá. Estendendo as mãos, toquei aquela rocha pontiaguda e me agarrei com toda a força possível. Eu estava pendurado sobre o abismo. Tio Horácio, força! Jogue as pernas para o alto! Vamos, eu estou aqui! Era Léo, que tinha cruzado o precipício num segundo e do alto do trampolim tentava me pegar pelo pulso. Graças à sua ajuda, eu consegui subir. Caí cansado na plataforma e só então percebi que os cabelos de meu filho tinham ficado brancos, totalmente. Léo parecia ter envelhecido 20 anos. Nós descemos da montanha, torcendo para que Bilali e sua guarda estivessem nos esperando no ponto combinado. Por sorte, eles estavam. Mas, ao nos ver, eles ficaram apavorados. Nós dois estávamos sujos, rasgados. Léo tinha se tornado outra pessoa. Ayesha não mais nos guiava. Amigo Holly, são vocês mesmos? Bilali veio ao nosso encontro. Quem é esse homem de cabelo branco parecido com o jovem leão? O que houve com ele? Onde estão aquela que deve ser obedecida e o companheiro dela? Morreram, Bilali. Impossível! Ela não morre nunca! Vendo que os guerreiros estavam nos observando, eu pedi a Bilali que fosse mais discreto. Falei que estávamos sentindo muita fome, sede e cansaço, e que, portanto, as explicações podiam ficar para mais tarde.
ele nos serviu uma farta refeição junto do fogo e nós dormimos um sono profundo. Quando acordamos, eu soube por Bilal que tinham se passado um dia e uma noite, e ele estava sentado do nosso lado. Conte-me tudo! Os guardas não estão ouvindo agora. Como é que eu poderia contar a ele aquela terrível verdade? Então eu preferi omitir uma parte dela. Falei que Ayesha tinha mergulhado no fogo da vida e desaparecido bem diante dos nossos olhos. Não acredito que aquela que deve ser obedecida tenha desaparecido para sempre. Os nossos antepassados contam que certa vez ela sumiu por um longo período e depois voltou. Ela é imortal. Se Bilal preferia acreditar nessa versão, eu não ia desmentir. Sabia que sem ela para nos proteger, a nossa situação entre os Amahajir ficaria muito delicada. Bilal confirmou que nós corríamos sério risco de vida se tentássemos voltar até a aldeia. Os vasos fervendo certamente seriam usados para liquidar os estrangeiros. O mais correto, segundo o velho, seria nós escaparmos por um outro caminho. Havia uma passagem na montanha que era usada no passado pela população de Cor para levar o gado pastar. Dali, nós poderíamos alcançar o pântano e em 3 dias de caminhada nós chegaríamos até o grande rio e depois até o mar. Não sei que perigos enfrentarão no percurso, mas acho que é melhor do que os vasos quentes na cabeça. Não concordam? Disse Bilal. Fiquei emocionado com a oferta do velho Amahajir. E por que você faz isso por nós? Por que tenta nos salvar? Já se esqueceu de que salvou a minha vida uma vez, Horácio? Eu não esqueci. Além disso, gosto muito de você e do Léo Leão, mesmo que mais velho. Realmente, Bilal e eu tínhamos ficado amigos um do outro. Mas acredito que havia uma outra forte razão para ele se preocupar com a nossa segurança. Se ela continuasse viva, como ele acreditava, e um dia voltasse, certamente ele seria responsabilizado pelo que acontecesse conosco. A viagem de volta começou no dia seguinte, depois que tínhamos descansado. Bilal e os guerreiros nos levaram até a borda da cratera do vulcão, por uma trilha estreita e escondida entre a vegetação. Lá no alto da montanha, eu olhei pela última vez as ruínas da cidade imperial de Cor, magníficas na planície lá embaixo, e dei adeus a elas. Descemos a outra borda da cratera e durante 3 dias caminhamos pelo solo movediço daquele pântano. Foi um alívio pisar finalmente em terra firme, com árvores frutíferas e caça abundante. Depois da floresta que corria ao lado do rio Zambeze, Bilal apontou para um ponto lá na frente, depois da floresta que corria junto com o rio Zambeze, e despediu-se de nós. Dali em diante, Léo e eu estaríamos a sós. Adeus, querido amigo. Nunca mais vou esquecê-lo, eu disse ao velho Amahajir, apertando-o num forte abraço. Adeus, Horácio. Adeus, Léo. Meu coração estará sempre com vocês, respondeu ele. E logo seu vulto desapareceu na neblina, junto com os guardas. No caminho de volta, Léo e eu levávamos apenas uma bússola, nossos revólveres e rifles e um pouco de munição. Depois de muito esforço, nós alcançamos o rio Zambeze, mas tivemos que passar por muitas aventuras antes de chegar em casa, na nossa querida Inglaterra.
Vou resumir aqui apenas algumas delas. Mesmo armados, nós caímos prisioneiros de uma tribo primitiva que se encantou com os cabelos brancos de Léo e julgou que ele era um deus. Ficamos presos 6 meses naquela aldeia, mas graças a esse detalhe do cabelo, nós fomos muito bem tratados. Até que, um dia, nós conseguimos fugir de lá. Caminhamos muito pela floresta africana, por vários meses, até chegar numa praia. Ali, nós fomos recolhidos por um navio cargueiro português que estava indo para a ilha de Moçambique e nos deixou no porto da cidade de Beira. Nesse porto, 1 ano e meio depois da nossa partida, nós embarcamos de volta para a nossa terra. Aqui, eu termino essa história instalado novamente em meu alojamento na Universidade de Cambridge. Léo revisou o texto, concordando com tudo o que está escrito. Segundo o meu filho adotivo, a narrativa expressa exatamente toda a fantástica aventura que nós vivemos juntos. Relembrar essa história me fez revivê-la em todos os detalhes. Ainda há pouco estivemos conversando sobre o assunto. E esse é o fim dessa história.